O Benfica regressa hoje ao trabalho num dia marcado por várias ausências e ainda sem o plantel fechado. Luizão, Zoro, Petit, Katsuranes, Jorge Ribeiro, Maxi Pereira, Freddy Adu, Nuno Gomes e Cardoso não vão marcar presença no primeiro dia de trabalhos por terem estado ao serviço das respectivas seleções nacionais. Em relação a reforços, estão para já confirmados os nomes de Carlos Martins, Yevda, Ruven Amorim, Valvoa e Urreta. Em cima da mesa estarão ainda vários dossiers para fechar. Caso de Pablo Aimar, Luís Garcia ou Jordi Cordina. Os primeiros 2 dias de trabalho serão preenchidos com os habituais testes médicos. Mas para já, estão 7 jogos de preparação em agenda, que irão fazer as delícias dos adeptos, ansiosos por verem de perto os seus novos craques. No próximo dia 19, o Benfica defronta o Estoril, segue-se depois a participação no torneio do Guadiana, com encontros frente ao Blackburn e Sporting nos dias 25 e 27, respectivamente. O Benfica vai também marcar presença no torneio de Guimarães, com encontros frente a PSG e Guimarães, e a apresentação oficial está marcada para 9 de agosto, às 19h45, frente ao Feyenoord. No último encontro de preparação, o Benfica vai defrontar o Inter de Mourinho no dia 15 de agosto. André Lima foi apresentado oficialmente ao final da tarde de ontem como treinador do Benfica. O capitão e melhor marcador de toda a história do clube vai agora assumir o comando técnico da equipa principal, sucedendo a Beto Aranha à frente dos bicampeões nacionais. Conhecedor profundo de toda a realidade do clube, o mais internacional de todos os tempos vai assumir um novo desafio na sua carreira desportiva. A equipa técnica comandada por André Lima será composta por Nelito, Vítor Leite e Pedro Henriques. Ao mês da abertura dos Jogos Olímpicos, esta não é a maior delegação lusa na história a marcar presença nesta competição, até porque nenhuma modalidade coletiva se conseguiu apurar, mas a esperança de alcançar bons resultados mantém-se. É também de realçar a estreia absoluta de 45 atletas lusos nesta competição, que terá a cerimónia de abertura dentro de um mês em Pequim. O Comitê Olímpico Português já definiu como objetivos melhorar os resultados globais de há 4 anos, considerados os melhores de sempre, tendo na mira a obtenção de 4 a 5 medalhas. Vanessa Fernandes, Thelma Monteiro, Naide Gomes e Nelson Évora são as grandes esperanças lusas, mas há vários atletas com aspirações a lugares de topo, em modalidades como o atletismo, a vela, o tiro, a esgrima ou a canoagem. O Algarve acolheu nos passados dias 4, 5 e 6 de julho o Algarve Classic Cars 2008, um rally de regularidade histórico com mais de 100 participantes. O evento teve a sua partida no Tivoli Marine Hotel e contou com 2 novidades, um percurso turístico e um desportivo. No percurso turístico, os participantes não tiveram de executar as provas de regularidade, fazendo apenas os circuitos de maniabilidade, havendo uma classificação especial para os aderentes. Quanto ao percurso desportivo, os participantes tiveram de executar as 15 provas especiais de classificação. Jerry Silva, o vice-presidente da Federação do Porto, comentou o caso que tem como intervenientes Paços de Ferreira e Boa Vista na indecisão sobre quem irá disputar a Liga Sagres e abordou a temática relativa ao sucessor de Luís Filipe Scolari no comando da Seleção Nacional. O sorteio de ontem é o reflexo do estado do futebol português. Independentemente da pendência ou não pendência de processos ou dos fundamentos para a pendência e não ter havido ainda decisão em tempo útil, parece-me necessariamente que isto vem ao encontro daquilo que nós, inclusivamente aqui nas conversas que temos quinzenalmente, temos definido, ou seja, o futebol português precisa de uma reestruturação do ponto de vista organizativo, que permita efetivamente evitar situações desta natureza. É absolutamente inacreditável que um clube profissional, a menos de um mês do início da respectiva competição, não saiba se efetivamente vai participar na primeira divisão, no escalão superior ou no escalão inferior dos campeonatos profissionais. E enquanto isto permitir a determinados agentes que se movem como ninguém no futebol profissional tirar dividendos desta natureza, naturalmente que as coisas não vão modificar, sofrem os clubes. Não tenho dúvidas nenhumas que o professor Carlos Queiroz seria o melhor, ou do melhor possível, do ponto de vista da competência, para assumir a responsabilidade das seleções nacionais. Agora, tenho dúvidas, muitas dúvidas, que seja possível, para os interesses instalados, admitir a contratação do professor Carlos Queiroz. E nós não podemos ter a memória curta, porque foram os interesses instalados que crucificaram o professor Carlos Queiroz na seleção, crucificaram o professor Carlos Queiroz no Sporting, crucificaram o professor Carlos Queiroz no Real Madrid, inclusivamente até há bem pouco tempo o professor Carlos Queiroz era quase como um incapaz de treinar homens, portanto era conhecido, ou era
indiciado como só capaz para treinar miúdos, como se treinar miúdos ou escalões de formação não fosse tão ou mais difícil e mais importante é necessariamente do que treinar homens. Portanto, terei muita pena se o professor Carlos Queiroz não regressar a Portugal, porque não tenho dúvidas que o professor Carlos Queiroz tem decorrido este período de tempo, desde que deixou as seleções nacionais até ao presente, tem naturalmente uma maturidade e uma experiência acumulada que lhe permitirá ainda ter uma visão mais profunda e mais efetiva sobre aquilo que são as reais necessidades do futebol português e, sobretudo, creio que o professor Carlos Queiroz tem, neste momento, aquilo que não tinha quando deixou as seleções e o Sporting. Tem capacidade negocial para impor.